Olá, alunos do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Maquel Bruno, serei o professor de ciências de vocês desse ano 2022. Desde já quero agradecer o entendimento de cada um por estar acompanhando essa aula gravada. Infelizmente foi necessário que eu me submetesse a um procedimento cirúrgico e necessitarei passar 15 dias em repouso. Para que vocês não ficassem sem a aula, a coordenação da escola solicitou que eu gravasse as aulas dessa semana e as aulas da próxima semana, para que vocês pudessem acompanhar, assim como solicitasse que vocês desenvolvessem algumas atividades. Quero deixar claro que todas as atividades elas serão desenvolvidas em sala de aula. E caso vocês tenham dúvidas na resolução de qualquer atividade, podem ficar tranquilos que assim que eu retornar, eu irei fazer uma recapitulação de todo o conteúdo das aulas gravadas, assim como também faremos a correção oral de todas as atividades para que vocês possam sanar qualquer dúvida que venha a existir. A princípio, nós iniciaremos hoje a aula com o tema cargas elétricas. É o tema do primeiro capítulo do livro de vocês. Então eu solicito agora que vocês peguem um livro de ciências para que vocês possam acompanhar a aula através do slide, através do vídeo e perceberem que existe uma ligação no que vai ser falado agora com o que contempla no livro de vocês, tá? Vamos lá? Prestem atenção. A princípio, nós vamos lá para o fato histórico, para que nós possamos entender por onde surgiu essa temática cargas elétricas. Por volta de 600 anos antes de Cristo, esse cara aqui chamado Tales de Mileto já sabia que uma certa resina, que inclusive tem essa foto da resina desse ambar amarelo no livro de vocês, depois de atritada com uma substância seca, podendo ser inclusive uma pele de gato, ela adquiria uma propriedade de atrair corpos leves. O que foi que Tales de Mileto fez? Ele pegou essa substância, começou a esfregar essa substância na pele de gato e percebeu que quando aproximava os objetos dessa pele seca, dessa pele de gato que foi atritada, ela começava a atrair aqueles corpos. Aí quando foi no século XVI, William Gilbert já usava a expressão substância eletrizada para caracterizar qualquer substância que, pelo atrito, adquiria a propriedade de atrair corpos leves. Então, qualquer objeto, qualquer substância que tinha a possibilidade de atrair algo, ele já dizia e chamava ela de substância eletrizada. E agora nós vamos estudar, o famosão, a menor partícula. Tudo surge a partir dele, que é o que a gente chama de átomo, certo? Então, a carga elétrica é uma propriedade associada a certas partículas elementares que constituem o átomo. Aqui nós temos um átomo que é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Quero deixar claro para vocês que os prótons, eles possuem a carga positiva. Lembrem sempre, P de positivo. Os elétrons, eles possuem carga negativa. Os prótons, eles vão possuir como sinal de mais para ser representado e os elétrons o sinal de menos para ser representado. E os nêutrons, eles não têm nem carga positiva e nem carga negativa em excesso. Ele vai ser justamente algo neutro, porque a mesma quantidade de cargas que ele vai possuir positiva vai ser a mesma quantidade de cargas que ele vai possuir negativamente. Com isso, ele vai se tornar algo neutro. Então, os prótons e os nêutrons, eles localizam-se em uma região central denominada de núcleo. Então, essa região central do átomo a gente chama de núcleo.
E nesse núcleo nós vamos encontrar a presença de prótons e de nêutrons, certo? Quantos elétrons movimentam-se ao redor do núcleo numa região chamada de eletrosfera? Isso aqui é o que a gente chama de elétrons. Esses elétrons, eles vão estar circundando por esse núcleo em um ambiente que a gente chama de eletrosfera. E assim nós temos elétrons, prótons, nêutrons, formando o que a gente chama de átomo. Aqui eu quero mostrar para vocês, né, como é que ocorre uma interação eletrostática, né? Esse cara aqui chamado Coulomb, ele conseguiu identificar, né, o que seria essa interação que eles chamam de interação eletrostática, que é aquilo que a gente já está acostumado a saber, que veio de física e a gente não tem a noção, né, por que que existe esse comentário, que os opostos se atraem e cargas iguais elas se repelem. Isso vem da física. Então, os opostos, positivo e negativo, carga positiva, carga negativa, prótons e elétrons, eles vão ser atraídos e nós vamos ter que cargas negativas, cargas iguais, sejam elas 2 negativos ou 2 positivos, eles vão se repelir. Veja a animação como ela é interessante, tá? Eu vou botar cargas opostas, positiva e negativa, elas se atraem. Cargas iguais, negativa com negativa, elas se repelem, elas se afastam, tá? Aqui a gente tem, né, mostrando para vocês como é que funciona, né, toda essa questão atômica, tá? A gente tem o núcleo, né, desse átomo formado por prótons, formado por elétrons, cargas positivas, cargas negativas. Aqui ele está bem ampliado, certo? Toda essa região aqui onde estão os elétrons, a gente chama de eletrosfera, certo? E essa imagem, inclusive, eu tirei, fotografei do livro de vocês, tá bom? Agora a gente entra em outra temática sobre carga elementar. Nós vimos cargas elétricas e agora nós vamos ver o conceito de carga elementar. Está no livro de vocês. Então, o que seria uma carga elementar? São cargas elétricas de mesma intensidade. Como assim, professor? É quando eles vão ter a mesma intensidade, só que vão ter sinais diferentes. Vamos olhar aqui agora essas imagens para vocês entenderem um pouco. Ó. Esse corpo, ele está um corpo nêutron. Esse corpo neutro, ele começa a ganhar elétrons. Ele começa a receber elétrons. Elétrons, a carga dele, ele é negativa. Como foi que esse corpo ficou? Ele ficou negativamente carregado. Por quê? Porque ele começou a receber elétrons. E elétrons, eles são cargas negativas. Então, ele ficou negativamente carregado. Aqui eu tenho um corpo neutro, só que ele começou, não foi a receber elétrons, a ganhar elétrons, ele começou a perder elétrons. Se ele começou a perder elétrons, ele está deixando de ser negativamente carregado, passando a ser o quê? Positivamente carregado, tá? Isso também foi uma imagem tirada do livro de vocês. Aí agora, vocês me perguntar, professor, e como é que eu posso fazer o cálculo do valor da carga elétrica de um material? Existe uma formulazinha que a gente utiliza nas questões, que nós vamos nos aprofundar isso no presencial. Não quero fazer cálculo aqui na aula gravada, só quero focar na teoria, tá? Onde a gente tem essa formulazinha que a gente chama de Quiné. O que é o Quiné? É quando o Q, que é a carga do material, que é o que eu quero calcular, a carga do material, ela é igual a N, que é o número de quem? De elétrons, que esses elétrons eles podem ser transferidos ou ganhando ou perdendo, multiplicado por E, que é a carga elementar,
que nós já vimos no slide anterior, o que é uma carga elementar. O livro de vocês traz uma curiosidade bem interessante com relação aos trovões e aos relâmpagos. E eu achei interessante trazer para vocês também. O trovão, ele é uma onda sonora, tá? Vocês podem perceber que antes de qualquer trovão, antes de nós ouvirmos aquele barulho que vem do céu, a gente, antes dele, tem um relâmpago. Por quê? Todo mundo sabe que a velocidade da luz ela é maior. Então é por isso que antes do trovão acontecer, primeiro vem o flash. Primeiro vem quem? O relâmpago, né? Essa onda sonora, ela é provocada pelo aquecimento do canal principal durante a subida da descarga de retorno. Ele atinge temperaturas entre 20 e 30 mil graus Celsius em apenas 10 microsegundos. O ar aquecido se expande e gera duas ondas. Quais são essas duas ondas? A primeira é uma onda de choque, com velocidade várias vezes maior que a velocidade do som no ar. E que, nas proximidades do local da queda, é um som inaudível para o ouvido humano. Ou seja, esse primeiro som, essa primeira onda sonora, a gente não consegue perceber na nossa audição, porque ela é inaudível. Mas a segunda é uma onda sonora com grande intensidade e a distâncias maiores. Essa constitui o trovão, que a gente chama de trovão audível. Então, existem dois tipos de possibilidade, dois tipos de sons a serem produzidos pelo trovão. Lembrando sempre que o trovão, ele vai vir logo após a presença do relâmpago, porque o relâmpago, ele é uma luz emitida, diferentemente do trovão, que é o som. Lembrando que esse trovão vai possuir duas ondas sonoras, duas ondas. Uma dessas ondas nós não conseguimos ouvir e a outra a gente consegue, que nada mais é do que o barulho que a gente consegue perceber, né, quando ele acontece. Aqui está mostrando para você, né, raio, trovão e relâmpago. E aí é onde vocês vão perceber uma coisa, que as nuvens, elas estão liberando esse raio, mas as nuvens elas estão com descargas elétricas positivas e negativas. Elas estão sendo neutralizadas. No entanto, quando esse raio ele é emitido no solo, essas descargas elétricas elas são somente positivas. É por isso que qualquer animal, qualquer ser humano que tenha contato direto com um trovão, um relâmpago, perdão, ele pode receber essa descarga elétrica e chegar a óbito, porque as descargas elétricas elas são positivamente carregadas, tá? Aí aqui tem algumas verdades e alguns mitos que eu achei interessante trazer para vocês. A primeira verdade é a seguinte: os raios chegam até o solo? Chegam sim, e é até 15 km de distância do local da chuva. E outra coisa, esses raios eles são atraídos por algumas coisas, por exemplo, árvores. Por isso que quando está relampejando, não é interessante ficarmos passando a chuva embaixo de árvore, porque as árvores elas tendem a atrair os raios. Outra coisa, sapato com sola de borracha ou os pneus do automóvel evitam que uma pessoa seja atingida por um raio? Isso é lenda, certo? Tem nada a ver se você está com sapato de borracha ou não. Uma verdade, sola de borracha ou pneu não protege contra os raios. Isso aí. Mas, no entanto, a carroceria do carro dá uma boa proteção sem tocar em partes metálicas. Mesmo que um raio atinja o carro, é sempre mais seguro ficar dentro dele do que fora. As pessoas elas ficam carregadas de eletricidade quando são atingidas por um raio e não devem ser tocadas. As vítimas de raios não dão choque e precisam de urgente socorro médico, especialmente em reanimação cardiorrespiratória. Como eu falei, né? Essa descarga eletricamente positiva que os raios liberam permite com que a pessoa pode vir a óbito. Por isso que ela às vezes é necessário realizar até uma reanimação cardiorrespiratória, daqueles choques, né? Que o médico dá com aquele aparelho para que a pessoa se reanime. Lenda: um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Isso é mito, tá, gente? Não é verdade. Então, um raio pode sim cair, porque é um ditado popular, né? Um raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. Pode cair sim. E a outra verdade é que não importa qual seja o local, que ele pode ser atingido repetidas vezes durante uma tempestade. Isso acontece até com as pessoas.
certo? E uma lenda aqui, ó, se não está chovendo, não cai raio. Falso. O raio pode cair sim, sem chuva, tá bom? Então vejam só, nessa semana, vocês só terão essa aula gravada. Nós só temos 3 aulas semanais. Essa aula agora, nós focamos na videoaula. No entanto, o tempo que sobrou e as próximas aulas, vocês desenvolverão algumas atividades. Tia Dorinha ou Tia Lelande, elas irão orientar vocês qual é a atividade que vocês irão desenvolver